Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod 3. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Felipe Furtado, que bagunçou o mercado imobiliário de Goiânia, trazendo uma novidade. E a gente trouxe ele para contar essa história para nós. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra para nós recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Rafael, o convite. Para mim é um prazer poder contar um pouquinho da minha história e contar dessa bagunça aí que você falou. Acho que é uma bagunça positiva, né? A ideia foi muito de enaltecer quem merece ser enaltecido, reconhecer os bons profissionais, as boas empresas, o nosso mercado imobiliário como um todo, e eu fico muito feliz com a repercussão e o resultado que esse trabalho está dando. Sem dúvida. Então eu digo bagunçou justamente nesse sentido. Ninguém esperava e de repente surge alguma coisa e todo mundo olha e fala assim, nossa, mas como não tinha isso antes, né? Como que não tinha surgido isso antes? Mas antes da gente falar disso, Felipe, eu queria muito ouvir a sua história. Eu sei de parte dela, mas eu queria que você compartilhasse conosco, porque você, tudo isso que a gente vai conversar traz um pouco da sua bagagem como repórter, como jornalista. Você passou também pelo mercado imobiliário. Como que foi isso? Sim, eu sou jornalista por formação, né? Formei ainda em 2005. Atuei em jornalismo por muitos anos, por 13 anos consecutivos eu fui jornalista exclusivamente. Trabalhei em todas as áreas do jornalismo, no online, no impresso, no rádio, na assessoria de imprensa, por último na TV. Fiquei muitos anos trabalhando na TV, falando para milhares de pessoas aí através das câmeras, né? Então, para mim sempre foi algo um tanto quanto natural trabalhar com comunicação. E quando eu entrei para o mercado imobiliário, eu percebi que eu tinha uma diferença, né? Um diferencial que eu poderia utilizar, que era justamente essa facilidade da comunicação, de levar informações para as pessoas, e juntei as duas coisas, né? Com o tempo eu fiquei conciliando no primeiro momento, trabalhando na TV Serra Dourada, que é o SBT aqui de Goiânia, e como corretor de imóveis. Por um tempo eu percebi que não dava para conciliar mais e optei por abrir mão do jornalismo, que foi o curso que eu fiz, faculdade, formei, atuei por muitos anos para apostar no mercado imobiliário, que eu via que tinha um potencial muito grande. E foi assim que eu acabei ficando de verdade no mercado imobiliário. Aumentou muito a minha responsabilidade, porque agora eu estou entrevistando, na verdade, quem entrevista, né? Quem tem isso como profissão. E o que te chamou a atenção no mercado imobiliário? Você falou, né, que no começo você mesclou, mas o que te encantava no mercado? Eu já estava um tanto cansado, para falar bem a verdade, sim, do que eu estava fazendo no jornalismo. Eu sempre quis fazer jornalismo para ser repórter esportivo, é algo que eu sempre gostei muito. Futebol, esporte em geral. Eu acho que as histórias do esporte são muito interessantes, né? Geralmente elas mudam a vida das pessoas. Tem gente que não teve condição de estudar, de trabalhar, mas através do esporte mudou de vida, mudou a vida de toda a família, passou por alguma coisa importante, alguma história de superação. Então eu sempre gostei muito do esporte mesmo e quis ser jornalista por isso. Mas, no fim das contas, eu acabei migrando muito para o jornalismo geral. E eu comecei a levar só notícia ruim para as pessoas todos os dias. Era uma coisa que me cansava, me consumia. Eu brinco que eu via gente morta todo dia. Era um negócio assim, chocante mesmo, sabe? E começou a mexer comigo de maneira psicológica. Cara, ou eu me torno uma pessoa fria para não me abalar com tanta coisa ruim que eu vejo e conto para as pessoas diariamente, ou eu vou sofrer muito com isso. E eu não queria nenhum dos dois, nem sofrer, nem me tornar uma pessoa fria. Então eu já estava muito cansado fazendo o que eu fazia. E aí eu vi no mercado imobiliário algo extremamente oposto a isso. Eu participo da maior realização da vida das pessoas. Tem gente que vai comprar um único imóvel na vida inteira. E eu posso ser a pessoa que vai gerar essa conquista para ela, né? Que vai intermediar essa conquista para ela. Então, quando eu comecei a participar dessa conquista, dessa realização das pessoas, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero para mim. Eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. E aí transformou totalmente a minha forma de ver as coisas profissionalmente. E ainda teve um outro ponto que eu acho que foi essencial, que foi deixar de trabalhar para os outros para trabalhar para mim mesmo. Eu falei, eu sou o responsável pelo meu fracasso, pelo meu resultado. Então, se eu focar em mim mesmo, eu tenho certeza que eu vou conseguir ter retorno financeiro também. Sim. Então, eu faço algo que eu gosto muito, possibilito conquistas importantes para as pessoas e ainda tenho um resultado financeiro assim. Então, foi algo que mudou muito a minha vida. O corretor acaba sendo empreendedor de si mesmo, assim, né?
quem trabalha com venda sabe que é uma empresa própria, né? Ele tem que abrir um CNPJ e tudo isso, sem dúvida. Exige um esforço, mas é muito gratificante. A gente, na ponta da incorporadora, a gente vê muito essa realização e realmente, assim, é um momento de mudança, né? Às vezes a pessoa almejou aquilo durante muito tempo e a realização, a gente vê clientes saindo chorando, assim, do decorado, né? Então, sem dúvida, assim, né? Pegando o cenário que você falou para esse novo, com certeza trouxe muitas coisas boas. Foi uma transformação enorme, assim, e para mim a parte mais legal é que eu consigo fazer diferença na vida até de pessoas próximas, né? Então, quando eu consigo ajudar um amigo a comprar um imóvel, quando eu consigo ajudar alguém da minha família a comprar um imóvel, uma pessoa com quem eu estudei no primário, eu ainda... Teve gente que eu vendi, que eu atendi há pouco tempo atrás, que a gente se conhece há 30 anos. Desde quando a gente era criancinha lá na escola, no ensino médio e tudo mais, no ensino fundamental, na verdade, que a gente já se conhecia e eu conseguia ajudar essa pessoa a fazer um bom negócio. Então não é só com pessoas que eu nunca vi, que eu estou conhecendo através da profissão, pessoas próximas também, né? A gente conseguir participar das conquistas dessas pessoas, para mim, é muito importante, faz muita diferença. Tem uma história que eu vi sobre você, que foi algum sonho que você conseguiu realizar da sua mãe? Foi. Nesse sentido, como que foi essa história? Eu falo que é a maior conquista que eu tenho na minha vida pessoal, assim, porque eu sou filho de uma mãe solteira, né? Ela teve 3 filhos, casou com o pai do meu irmão mais velho, depois eles divorciaram, eu sou o filho do meio e tenho um irmão mais novo. E minha mãe criou nós 3 sozinha, praticamente, né? E sempre fui uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, de princípio, honesta, correta. Acho que a pessoa mais caridosa que eu conheço, assim, ela faz o bem ao próximo o tempo inteiro e deixa de fazer por ela para fazer pelos outros. E para mim, assim, a maior conquista da minha vida foi eu poder comprar uma casa para minha mãe mesmo, sabe? Eu fui conhecer um condomínio, eu não conhecia, a consultora convidou a gente na época como imobiliário, né, para conhecer e até para ajudar nas vendas daquele condomínio, que chama Parque Aroeira. E aí eu fui conhecer esse condomínio e eu falei, cara, isso aqui é a cara da minha mãe. São casas pequenas, não é nada muito luxuoso, são casas de 75 metros quadrados, 3 quartos, uma suíte com um quintalzinho no fundo. Eu vi minha mãe ali naquele local, eu falei, minha mãe precisa morar aqui. E ela estava morando em um apartamento no centro, que a gente comprou há muitos anos, já cansado, aquele prédio baixinho de 4 andares da Encol, que não tinha elevador, ela tinha que subir escada e ela já estava um pouco de idade. Eu falei, eu preciso contribuir para minha mãe mudar de vida. Ela quer sair desse apartamento, eu tenho possibilidade de ajudar, eu vou dar um jeito. E eu tinha acabado de vender o imóvel que eu tinha, e estava esperando algumas outras coisas acontecer. Me falou, vou usar esse dinheiro que eu tenho aqui para dar entrada nessa casa e vou financiar uma casa para minha mãe morar. Ela merece morar num condomínio com segurança, com tranquilidade, com tudo que ela plantou para colher hoje. E aí foi a realização que eu consegui fazer mesmo, assim. Eu dei entrada, financei a casa, estou lá pagando a prestação, feliz da vida, porque é algo que eu consigo oferecer para minha mãe, a maior conquista da minha vida, assim. Não, que legal que você falou, né? Você falou que você realiza sonho de clientes, mas aí você falou assim, não só de clientes, como pessoas próximas. Sim. E agora não só de pessoas próximas, como até da sua mãe, através do mercado imobiliário. Sim, sem dúvida. E é algo para mim que tem o preço que eu pago ali todo mês, mas é algo que o preço não importa. O que importa é o valor do que eu consegui fazer, sabe? E para mim é a maior conquista, de verdade. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir conquistar algo mais importante na vida do que isso, de verdade. Por mais que eu faça um monte de coisa que seja relevante, esse é o maior presente que eu dei para mim mesmo. Eu falo que não é nem para minha mãe, assim, eu sinto tão feliz comigo mesmo de ter feito isso pela minha mãe, por gratidão por tudo que ela fez por mim, por tanta gente, eu sinto que ela merece e eu consegui possibilitar isso para ela. Que bacana, cara, o condomínio já está pronto, ela já está morando. Tá pronto, já tá morando. Desde quando eu comprei já estava pronto. Estava pronto. Que bacana. E Felipe, então a gente falou um pouco da sua passada pelo jornalismo, depois você foi para o mercado imobiliário
E no mercado imobiliário, como que foi a sua trajetória? Você passou por imobiliária, você foi corretor, depois você você chegou a abrir uma imobiliária, você foi gestor, como que foi? Eu comecei na MyBroker, fiquei 2 anos na MyBroker ali no setor marista, que era a matriz, né? Na época tinha em torno de 70 corretores, era uma estrutura totalmente diferente da MyBroker de hoje que a gente conhece, né? Que virou um fenômeno, tá? Não só no Brasil, até na Europa, com várias unidades, mas na época que eu iniciei eram ali cerca de 70 corretores, fiquei 2 anos lá, aprendi muito sobre lançamento, mas saí sem saber muita coisa sobre revenda. Eu tinha feito uma única revenda e foi aquele processo assim que eu praticamente não participei. Eu fui lá, captei um imóvel, entreguei para o diretor de revenda e passou um tempo, apareceu um corretor da própria MyBroker com um cliente interessado, a gente fechou o negócio ali internamente, eu juntei a documentação, entreguei para o diretor e pronto, mas não aprendi muito sobre o processo. E eu percebi que eu tinha que aprender mais sobre revenda, que é um mercado que tem muito volume de negociação, tem muito mais gente, na minha opinião, querendo comprar imóveis prontos do que na planta, então eu preciso conseguir dominar bem esse mercado. E lá no MyBroker já tinha tido alguns desentendimentos, desacordos, falei, eu vou sair, vou tentar dar um jeito nisso aqui, aprender o que eu preciso aprender. O foco lá é lançamento, assim? O foco é maior para lançamento, é claro que tem algumas equipes, alguns profissionais que são mais focados em revenda, mas o foco lá era muito no lançamento e eu queria aprender mais sobre revenda e tivemos alguns outros desacordos. Então eu senti que naquele momento ali eu tinha que sair e procurar um desafio diferente. E foi justamente o que eu fiz, eu fui para o mercado, não trabalhei em imobiliária no primeiro momento, fui fazer um intensivão de revenda. Eu brinco que o Anderson lá do Cartório Silva, não sei se você o conhece, ele é escrevente lá, foi um grande professor para mim, que eu sentava lá, perguntava, posso ficar aqui na sua sala aprendendo? Ele falou, pode. Aí eu tirava dúvidas com ele, perguntava, nunca nem tinha visto a certidão de matrícula, não sabia como é que funcionava quase nada do processo, mas ele teve muita paciência, tudo que eu perguntava ele me esclarecia. E fui perguntando para outras pessoas que já dominavam bastante esse processo e fui aprendendo, e fui captando imóveis, fui fechando negócios e aprendendo muito sobre esse processo. Fiquei um tempo no mercado. Depois disso, eu recebi um convite para assumir a diretoria de revenda da Alfa Soluções, que era a imobiliária do meu primeiro gerente, o Adler Machado. Ele tinha saído da MyBroker e tinha aberto a Alfa. E aí ele me fez esse convite, falou, vem para cá, vem cuidar da revenda, eu vi que você está trabalhando com revenda, eu preciso implantar aqui esse setor, como você já está dominando bem aí, você vem para cá cuidar. Falei, beleza, fui para lá. Fiquei uns 6 meses lá com ele, eu brinco que foi a época que eu mais ganhei dinheiro na vida, porque funcionou muito bem o processo, mas eu recebi um convite para assumir a diretoria de revenda da Lopes. A Lopes tinha voltado para Goiânia. Já com Sereno e com Feitosa. E eles ainda estavam com 6 meses, mais ou menos, de atividade, vendendo bem os lançamentos, mas revenda ainda não tinha vendido nada. O Sereno e o Feitosa me fizeram um convite e me perguntaram o que você precisa para implantar a revenda aqui. Eu montei um projeto, apresentei para eles, eles compraram a ideia e eu fui para lá, montei a equipe de revenda lá também e em 4 meses a gente vendeu em torno de 7 milhões, não foi um VGV absurdo, mas para quem não tinha vendido nada, 7 milhões em 4 meses foi interessante. Mas eu fiz uma venda e a história da Ultimoto começa aí. Eu fiz uma venda para um cliente, não foi nem de revenda, foi de lançamento, um Ops Penthouse. E aí esse cliente, quando viu o borderô, ele questionou, ele falou, mas o que é essa Lopes? Eu falei, é a imobiliária que eu trabalho. Ele falou, mas eles vão ficar com metade da comissão? Eu nem fui lá, nem conheci a estrutura, nem nada. Você acha isso certo? Eu falei, o mercado funciona assim. Se eu estou numa imobiliária, ela tem um percentual dela do mercado. Mas eu tenho um projeto que é assim, assado. Comecei a falar sobre o que eu idealizava para a Ultimob para ele. Ele falou, você já fez um levantamento de custos, de quanto custaria colocar esse projeto seu em atividade? Eu falei, ainda não. Ele falou, então pode fazer porque eu vou entrar como investidor, você vai fazer esse negócio. Eu falei, mesmo? Como assim? E aí eu comecei a buscar as informações que eu precisava. Eu sou jornalista por formação, meu negócio sempre foi português, eu nunca fui da área das exatas, das finanças, da parte administrativa. É uma parte que eu ainda tenho uma certa
necessidade de evoluir. E aí, quando eu fui ver essas coisas de contabilidade, de jurídico, de cresce, de abrir empresa, eu falei, gente do céu, isso é coisa demais para mim, eu não tenho essa capacidade não. Mas ele apostou em mim sem eu estar pronto, né? Porque ele gostou muito da ideia. E eu falei, mas... É lógico que eu sou do atendimento também, né? Também. Com certeza refletivo, né? É curioso isso, porque eu conheço ele, eu vou até citar aqui mais ou menos a história, porque eu acho que faz sentido. E eu acho que eu sempre cito uma frase, faz o certo que o certo volta. Acho que é a frase que eu mais repito. Eu era assessor de imprensa no Atlético Goianiense e ele era estudante de publicidade e propaganda na PUC. E ele foi fazer um trabalho lá no Atlético Goianiense. Eu, como assessor de imprensa, atendi ele e atendi super bem. Não é porque ele era um estudante que eu iria atendê-lo de uma forma diferente. Tinha tudo para ter, é porque assim, normalmente, às vezes até ele já esperava às vezes alguém impaciente, tudo simples fácil de dar atenção. E aí atendi ele super bem nesse momento, ele ainda era estudante e a gente nunca perdeu o contato depois desse momento. Tanto é que depois, foram muitos anos depois, eu fiz um vídeo mostrando a piscina na varanda. Já pensou em ter uma piscina na varanda do seu apartamento e tudo mais? Ele estava em Miami, morando em Miami, viu esse vídeo nas redes sociais, entrou em contato comigo e me perguntou, falou, como que é esse apartamento aí, onde é que vai ser e tudo mais? Estou indo para o Brasil em maio, aliás, eu divulguei esse vídeo em maio, falou, estou indo para o Brasil em agosto, quando eu for eu quero ver. Eu falei, beleza. Ele veio em agosto e comprou. Então, o negócio da Altimob só aconteceu porque muitos anos atrás eu atendi ele como estudante de publicidade e propaganda e atendi bem com educação, tratei ele como todo mundo merece ser tratado, né? Porque estudante tem que ser tratado de uma forma diferente e a gente manteve um relacionamento ali, mesmo que à distância, mas de cortesia, né? Um sendo cortês, gente boa um com o outro. E no fim das contas, depois ele veio comprar um apartamento de VGV altíssimo. Alto. E foi o início da Altimob. O slogan dessa Ops Penthouse foi muito forte, né? Foi qual andar você quer a sua penthouse, alguma coisa nesse sentido, né? Uma mansão suspensa, né? Em qual andar você quer a sua mansão, um negócio assim. Eu não lembro agora de cabeça, mas era exatamente isso. Mas, cara, que incrível essa história, porque justamente isso, né? Você nunca esperava que isso ia resultar lá na abertura da Altimob. E aí, então, você fez o plano que ele propôs você fazer e você apresentou para ele e ele virou seu sócio. Ele entrou como investidor no primeiro momento e a parte mais cara do projeto foi justamente desenvolver a plataforma. Nós temos uma plataforma que é super completa, né? A gente entrega não só a informação, que é a parte que a gente ficou mais conhecido agora, mas a gente entrega uma série de serviços para os corretores, tanto da revenda quanto para o lançamento também. Sim. Não só para os corretores, mas para imobiliários e para as construtoras também. Então, a parte mais cara era desenvolver a plataforma. E aí eu fui atrás de algumas pessoas para fazer o orçamento dessa plataforma e quando chegou o valor, mostrei para ele. Falei, ó, o custo é alto e tudo mais. A programação, tudo assim que envolveu. Sim, e exige uma manutenção constante, né? A plataforma está sempre sendo melhorada. E aí ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, o custo realmente é alto, vamos propor para essa pessoa que você fez o orçamento, para ele entrar como sócio, porque é uma demanda que a gente vai ter o tempo todo. E aí eu entro com uma parte, ele entra com a parte, você é o dono da ideia, você entra com um percentual maior. O que você acha? Eu falei, acho uma boa, se ele topar, vamos tentar. E aí fiz isso, propusemos a sociedade para o desenvolvedor, para esse amigo, inclusive, que já conhecia de outras épocas, e ele topou também, gostou demais da ideia, viu como é algo extremamente disruptivo, escalável, e viu possibilidade de retorno financeiro também, obviamente. E aí topou a ideia e foi assim que a gente começou a Altimob. Depois de um tempo, esse primeiro sócio investidor falou, ó, fiz minha parte, já cumpri o que eu precisava cumprir, que era você tirar a ideia do papel e o negócio ir para frente. Não precisa nem devolver nada não, o que eu fiz aqui foi porque eu gostei do seu projeto e dar sequência. Não para não, continuo com a Altimob, mas eu vou sair, eu não tenho nem disponibilidade para conseguir acompanhar tão de perto, e aí você pode dar sequência aí e tá tudo certo. E aí no fim das contas ficamos eu e o desenvolvedor como sócios no primeiro momento, e eu senti necessidade de ter mais gente, falei, não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso, tem toda
a parte administrativa, financeira, contabilidade e tudo mais. E eu não sei se eu dou conta de tantas atribuições. Aí procurei um terceiro sócio, que até entrou no projeto, ficou comigo como sócio até praticamente dezembro do ano passado. E aí agora recente que a gente optou por fazer uma mudança, justamente por essas mudanças que a gente foi fazendo de não ser mais imobiliário, porque ele entrou como sócio muito com essa ideia de ser imobiliário também. E aí não ser mais imobiliário, não ter time de vendas, a estrutura seria totalmente diferente do que a gente tinha projetado, e aí a gente fez essa mudança. Então hoje nós estamos justamente nessa transição de sociedade. E quando nasceu lá atrás, nasceu com um portal já, mas tinha sempre a ideia, quando nasceu tinha a ideia da imobiliária no início, então. Na verdade, assim, é até o tipo de coisa que eu tinha que ter um certo cuidado para falar, mas a minha mente mudou bastante. Quando eu iniciei, eu falava, cara, corretor não tem que trabalhar em imobiliária, corretor tem que ser autônomo, tem que ser independente, ele tem que encontrar tudo que ele precisa em um lugar, mas sem necessitar do gerente ali, sem necessitar da estrutura física, ele tem que conseguir fazer tudo sozinho. Eu era quase que contra imobiliária em um primeiro momento. E aí eu quis criar um modelo que era, por que chama Altmob? Alt de autonomia e Mob, que é um conceito diferente para não ser igual às imobiliárias. Então a gente não tinha estrutura física, não era o foco ter estrutura física, não, a distribuição das comissões era totalmente diferente e a gente queria levar a ideologia para o mercado de que não é o corretor que trabalha para a imobiliária, e sim a imobiliária que trabalha para o corretor. É a minha forma de ver. E aí a minha ideia era justamente fazer com que o corretor solicitasse o serviço que ele precisasse e a gente prestasse esse serviço para ele, por um percentual daquela intermediação. Seja um serviço de marketing, um serviço burocrático, de cartório, um serviço jurídico, a gente iria prestar esse serviço pelo percentual da venda. E, no mais, ele iria cuidar de toda a carreira dele como autônomo. E tudo que ele precisasse buscar de ferramentas, de informações, ele encontraria na plataforma. Então, a ideia do mercado como um todo era essa para a Altmob. A gente queria ser o Uber do mercado imobiliário. Ou o Netflix. Ele precisou, ele foi lá, ele contratou o serviço ali para apoio em uma determinada venda e ele pode ser recorrente ou não. Sim, tá? Até acho que é uma ideia que pode dar muito certo. Mas com o tempo eu fui mudando de percepção e eu vi que muitos corretores, a grande maioria, precisa de uma imobiliária. Mas eu pensava com a minha cabeça e achava que todo mundo era igual eu. E não, modéstia à parte, eu sou exceção no mercado imobiliário. A maneira que eu atuo no mercado imobiliário como corretor é o que a minoria faz. A grande maioria precisa da estrutura física, precisa ter o gerente ali falando, precisa ter o diretor ali próximo, precisa de apoio nas negociações, não tem todo o conhecimento e o discernimento para fazer todo o processo. Toda a jornada do cliente. E aí foi quando eu percebi que eu estou posicionando todo mundo como se fossem iguais a mim. Então, é um erro isso. Então, que a gente comete sempre, na verdade. Comete sempre. A gente toma como se todo mundo fosse... Mas só de você falar, por exemplo, que você passou no cartório um período e que você usou aquele tempo para se aprofundar no conhecimento, isso eu já sei que diferença da maioria. Sim. Porque talvez uma dor do mercado, né, do mercado imobiliário, das imobiliárias e dos corretores, é que tem a entrada ela é muito fácil, de fato. Então, assim, a pessoa que se capacita, que ela, né, realmente ela pensa que ela pode destinar um tempo para se capacitar, ela tem que se capacitar, ela se diferencia dos demais, né? Não tem... Eu tenho uma coisa minha mesmo, assim, Rafael, eu nunca gostei de depender de ninguém. Eu sempre quis ser independente. Então, logo que eu entrei no mercado imobiliário, o meu gerente era o Adler, como eu te falei, ele ficou 4 meses como meu gerente. Eu queria ver tudo que ele fazia para eu aprender e não precisar dele mais. Então é uma coisa minha desde sempre. Eu não quero depender de ninguém, eu quero saber fazer tudo sozinho. É claro que se em algum momento eu tiver dificuldade, eu vou recorrer, vou pedir ajuda. Eu não tenho nenhuma vergonha de pedir ajuda, como eu fiz quando eu precisei aprender sobre revenda. Mas eu quero aprender para não depender mais. E eu percebo que isso não é uma característica de muitas pessoas. Tem gente que quer continuar dependente. Eu já sou extremamente oposto a isso. Eu não quero ser dependente de ninguém.
Em alguns casos, a minha maior dificuldade é justamente essa, depender de alguém para fazer algo que eu preciso. E aí me causa algumas dores de cabeça, porque eu tenho dificuldade mesmo de depender das pessoas. Mas ser assim sempre me fez ser um profissional qualificado, porque eu fui atrás de mais informação. Eu, quando fui trabalhar na TVC Eldorado, por exemplo, eu não fui para ser repórter de TV de imediato. Eu fui fazer produção, que é um trabalho super importante na televisão. Depois eu fui para edição de texto. Depois eu fui para reportagem. Já tive momentos que eu fui apresentar. E eu estava apto a fazer todas as funções, porque eu me dediquei para aprender a fazer todas elas. Tem gente que vai para a produção e fica na produção para sempre. Não se dedica para ser um editor, para ir para reportagem, para tentar avançar em outras áreas. Então, eu gostava muito de esporte, mas eu comecei a cobrir política, eu comecei a cobrir economia, comecei a cobrir cidades. Saindo da zona de conforto. Exatamente. E isso me fazia ser um profissional mais completo, mais capacitado. E isso sempre me gerou muitas oportunidades, porque eu consigo entregar mais do que esperam. E no mercado imobiliário isso faz uma diferença gigantesca. A pessoa vem comprar um lançamento comigo, mas eu domino tudo sobre revenda. Ela vem comprar uma revenda e eu consigo mostrar para ela várias oportunidades interessantes que tem no lançamento. Eu consigo conversar sobre qualquer coisa no mercado imobiliário com o cliente. Então, isso me gera muito mais oportunidade. E por mais que eu já tenha muito conteúdo, eu estou sempre buscando mais. Então, isso faz muita diferença. Faz muita. E uma coisa que, né, o cliente no nosso mercado, às vezes ele chega achando que ele sabe o que ele quer, né? Ou então, às vezes, ele é um cliente que ele veio para um lançamento, mas claramente tudo dele indica para uma revenda, né, e vice-versa. Às vezes ele quer um imóvel pronto e às vezes ele precisa preparar fazer um planejamento, né, uma estruturação para que ele consiga comprar o imóvel agora e financiar lá na frente. Né? Exatamente. E é algo um tanto quanto natural, eu diria, porque, por exemplo, às vezes você está com um sintoma e você procura o médico. Você chega com essa ideia, você já tem um diagnóstico por conta daquele sintoma e apresenta para o médico. Quando ele vai avaliar, ele fala, não é isso que você tem, é outra coisa. No mercado imobiliário é a mesma coisa. O cliente chega com uma dor e ele te apresenta essa dor achando que a solução pode ser tal coisa. E às vezes você vai apresentar uma solução para ele totalmente diferente e que pode ser muito mais interessante e melhor para ele. Porque nós temos mais conteúdo e capacidade de fazer essa análise do que ele, porque ele não é desse mercado. Tem um grande amigo meu que fala, o cliente comprador, ele não é um comprador profissional, ele não compra imóvel toda hora, ele não tem o domínio de todas as informações do mercado, então ele precisa da nossa consultoria. Às vezes ele participa de uma única compra, né? Enquanto o profissional está todos os dias. Toda hora. E outra coisa, ele não tem a obrigação de saber tudo do nosso mercado imobiliário, porque ele não atua nesse mercado. Então é nossa função educá-lo e levar essas informações para que ele possa tomar as melhores decisões. Em alguns momentos a gente precisa realmente dar essa direção, porque a pessoa tem uma ideia, tem uma impressão, mas ela não sabe exatamente qual que é o melhor caminho. E a gente conduz nesse caso. Sem dúvida. Então, Felipe, aí você falou então um pouco da Ultimob, aí surgiu, foi um portal, aí tornou-se imobiliária. E o que foi, assim, a parte que aí então você resgata esse espírito do jornalismo e traz isso para a imobiliária? O que foi que instalou esse gatilho? Eu sempre vi um espaço muito amplo no mercado imobiliário que não era ocupado por ninguém. Eu, quando trabalhava na TV, eu percebia, a gente tem a cobertura da política, da economia, do esporte, das cidades, do que as pessoas estão precisando nos bairros, e não tem ninguém cobrindo o mercado imobiliário. O agro, por exemplo, também tem essa cobertura tanto quanto específica, e o mercado imobiliário não tem importância no jornalismo, né? Não tem ninguém ali fazendo aquela cobertura. E é um mercado que movimenta o PIB do país, é um mercado que gera milhares de empregos diretos e indiretos. Talvez seja o bem que as pessoas mais tenham vontade de comprar é um imóvel. Nem todo mundo tem a condição no momento, mas tem aquela ambição de eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu teto, quero ter o meu lar. Então, eu sempre vi que tinha muito espaço e ninguém ocupava esse espaço. E eu comecei a desenvolver um projeto para poder produzir conteúdo específico do mercado imobiliário. E fiquei produzindo esse projeto, deixei ele um tanto quanto pronto,
apresentei para uma série de pessoas do mercado, do marketing, de comunicação, e ninguém comprava a minha ideia. Falei, cara, não é possível, será que eu estou fazendo algo errado? Assim, ninguém tem interesse Você duvida até da ideia, né? Sim, até porque hoje muita coisa do que a gente produz é para o corretor. E todo mundo que eu ia apresentar, cara, não mexe com corretor não, corretor não compra nada. Corretor é tudo quebrado, a média salarial do corretor é 2.500. Você está querendo mexer com esse cara, ele não vai comprar. Fala, não, mas eu vejo que é um mercado que tem necessidade, que é carente e que nem sempre eu vou estar vendendo alguma coisa, eu posso estar só gerando valor para o corretor. E eu acho que é realmente necessário. Eu continuava comprando a ideia ali, insistindo com as pessoas, por mais que viessem me fazer querer mudar de ideia. Eu já estava assim, numa condição interessante como corretor, vendo com constância, tendo um retorno financeiro legal, continua focando no que você está fazendo, é isso aí que vai pôr dinheiro no seu bolso, não mexe que eles têm de mexer com corretor, não, para com isso que é bobeira. E eu continuei insistindo na ideia. Mas não conseguia encontrar alguém para tocar o projeto que eu tinha idealizado. E aí o projeto estava ali, parado, guardado, desde agosto do ano passado. Ele estava paradinho, prontinho, mas eu não conseguia achar ninguém. E aí no fim de novembro, começo de dezembro, teve uma notícia que eu falei, pronto, essa é a notícia que todo mundo que eu ia apresentar o projeto, eu fiz um organograma, e nesse organograma, eu vou até te mostrar depois no meu iPad como ele já estava pronto. Nesse organograma tinha lá o que eu chamava de coluna social. Eu falava, é isso aqui que vai fazer a Altimob ser conhecida. Tem um monte de conteúdo relevante, mas o que eu falava que ia ser a bala de prata da Altimob, o que ia fazer diferença e fazer com que todo mundo conhecesse a gente no primeiro momento seria essa parte da coluna social, porque envolvia as pessoas. Eu falava, quando eu contar que fulano saiu de um imobiliário, foi para outra, ou que ciclano foi promovido, ou que eu não sei quem saiu de tal construtora. Isso aí movimenta o mercado, são as notícias que a gente vê os corretores conversando o tempo inteiro, mas não tinha ninguém divulgando elas de maneira jornalística, dando publicidade para isso. Eu falei, é esse aqui que vai existia fazer. Um comentário, só que não tinha nada oficial das informações. Eu percebia isso e eu falava, tem esse espaço e é isso aqui que vai fazer diferença. E aí veio a primeira notícia que a gente divulgou. E a partir dessa primeira divulgação, a gente não parou mais. Foi a Maria Rosa, que hoje é sócia da Urbs Dona, ela era diretora comercial na Urbs Private, que é uma unidade da Urbs especializada em revenda. Para mim, guardadas as devidas proporções, a Maria Rosa era como se fosse o Steve Jobs da Urbs Private. Era o Steve Jobs da Apple, né? E aí ela sair da Urbs Private, que ela anunciou no Instagram dela que estava saindo da Urbs Private, falei, é o Steve Jobs saindo da Apple. Isso é notícia, eu tenho que divulgar. E aí eu divulguei, eu lembro que foi uma sexta-feira, divulguei a notícia, escrevi na minha coluna, dei o nome para a coluna de metro quadrado, eu gosto muito do nome, coluna metro quadrado. Por que o metro quadrado? Eu já tinha uma produtora que fazia vídeos e tudo mais, na época eu dei esse nome de metro quadrado, porque é o que já te relaciona com o mercado imobiliário de imediato, o nome já te fala que é algo do mercado imobiliário, né? E aí foi o nome que eu quis utilizar para a coluna. A coluna chama metro quadrado. Então, todas as notícias que envolvem pessoas, às vezes imobiliárias, no mercado imobiliário, pessoas das imobiliárias, né, são escritas para a coluna metro quadrado. E aí eu escrevi a primeira, Maria Rosa deixa a Urbs Private. Escrevi um texto falando que ela tinha anunciado no Instagram. Um caráter jornalístico, assim, o pai encarnado. Entrevistei ela, liguei para ela perguntar, me conta essa história, o que está acontecendo? Você está saindo da Urbs Private, como assim? Ela falou, estou com os projetos e tal, já tem algo tanto quanto encaminhado, mas eu não posso contar, estou analisando algumas possibilidades, em breve eu vou divulgar. Foi bem igual jornalismo. Foi exatamente o que eu escrevi. Você pediu para ela divulgar na época? Não, eu falei, estou escrevendo uma coluna aqui e eu vou divulgar essa notícia, o que você quer falar sobre isso? E aí eu falei, Felipe, eu nem sei o que eu posso falar, mas eu realmente estou saindo, sou muito grato a tudo que eu vivi na Urbs Private, foi uma escola para mim, mudou minha vida como profissional e ainda não sei exatamente para onde que eu vou, estou analisando algumas propostas e eu fui escrever exatamente isso.
E aí já deu uma repercussão muito grande, porque as pessoas que viram essa notícia começaram a entrar em contato comigo, falaram, fulano também está saindo, fulano está indo para tal lugar, não sei o que, você vai divulgar essas notícias? Aí eu comecei a divulgar, aí foi um final de semana, eu fiquei sexta, sábado, domingo produzindo notícia uma atrás da outra, e aí gerou essa repercussão toda com o mercado imobiliário. A partir dessa primeira, e aí foi o que mudou tudo. Falei, eu não posso mais deixar esse projeto guardado, eu tenho que fazer. Entendi. E incrível mesmo, porque o mercado imobiliário tem muito essa das cadeiras, né, das pessoas saindo, e realmente tá um comentário muito grande nos bastidores, sempre tem, né, quando alguém vai sair, isso vai se espalhando. Então eu achei muito interessante assim, a sacada, né, a percepção sua. E Felipe, o que você enxerga no futuro do portal, assim, a continuidade dele? Porque eu entendi, a parte da coluna social é uma parte acessória. Como que você enxerga, por exemplo, daqui 10 anos, essa iniciativa que você teve? Rafael, assim, sendo muito pé no chão, eu vejo a Ultimob como algo que vai ser essencial no mercado imobiliário, para todo mundo, seja para o cliente, seja para o corretor, para as imobiliárias e para as incorporadoras. A gente está começando de maneira muito tranquila, sem pressa, sem querer atropelar nada nem ninguém, mas ocupando o espaço que realmente existe no mercado imobiliário, que é essa parte das produções de conteúdo, para as partes de notícias, de informações que o mercado como um todo precisa absorver e precisa estar bem informado, mas isso é só um pedaço pequeno do que vai ser a Ultimob. Então, é bem o início de algo que vai ser muito grande. Eu brinco com as pessoas, e quando a gente fala isso pode parecer meio presunçoso, eu falo para todo mundo que está me conhecendo hoje, que você está me conhecendo emergente. Eu ainda vou ser muito rico. Mas eu não penso nisso que eu vou ser muito rico como a meta que eu tenho de vida, vai ser uma consequência. Porque o que a gente quer fazer é algo muito de propósito mesmo, sabe? É algo necessário e que só tem pontos positivos. A gente não vai prejudicar ninguém. A gente vai fazer algo de maneira muito tranquila, pacífica e sendo parceiro de todo mundo que está atuando no mercado imobiliário, seja corretor, seja imobiliário, seja construtor. Então, basicamente, a parte de notícias e de informações é um pedaço do nosso projeto. Mas a gente tem muito mais a entregar para o mercado imobiliário. Ferramentas para corretores, para ajudar o corretor a vender mais, sabe? E não é aquela coisa assim, você quer ganhar dinheiro do corretor. Não, eu quero que o corretor ganhe dinheiro. Então, esse propósito que vai fazer com que a gente tenha retorno financeiro. Os valores que a gente trabalha são irrisórios comparado com qualquer outro prestador de serviços ou de ferramentas para o mercado imobiliário, porque o foco não é eu ganhar dinheiro, o corretor não. O foco é justamente o oposto, quer que o corretor ganhe dinheiro e o que ele pague para a Ultimob pelo serviço que a gente está oferecendo seja irrisório para ele. Só um negócio, esse aqui para mim é necessário, me ajuda a vender. Então são ferramentas que realmente fazem com que o corretor tenha resultado. Eu falo que o que a gente conseguiu produzir de ferramentas até hoje são as ferramentas que me fazem ter resultado constantemente. Então, a ideia é justamente oferecer essas ferramentas para o maior número possível de corretores no país. É algo que é extremamente escalável. A gente não vai ficar aqui em Goiás apenas. Já tem projetos para alguma cidade em específico? A gente já tem alguns corretores que contrataram os nossos serviços, já até anunciam imóveis de outras cidades. Já tem gente de São Paulo, já tem gente até da Bahia anunciando. Sendo que a gente nunca fez nada para levar a Ultimob para outros lugares. A gente quer se consolidar aqui, acho que vai ser um mercado, para mim, o melhor mercado que existe no Brasil, imobiliário, é o de Goiânia, em relação à qualidade que a gente tem construtiva, do nível das construtoras que a gente tem aqui, de como o corretor é visto no nosso mercado. A gente vê em outros mercados assim, o corretor sendo tratado de uma maneira totalmente diferente do que é em Goiânia, que as construtoras quase que brigam pela atenção do corretor, né? Então a maneira que o corretor é visto aqui é totalmente diferente de outras praças, como Brasília, por exemplo, é um mercado totalmente diferente do nosso. Em São Paulo, você tem uma quantidade muito grande de corretores, é uma concorrência entre corretores o tempo todo, não tem esse senso de comunidade que a gente vê acontecendo aqui. É claro que tem algumas rivalidades também, corretor de imobiliária tal não bate muito com o corretor da imobiliária tal, mas a gente percebe que tem amigos em diferentes imobiliárias e que são parceiros e que se ajudam. Então,
a gente tem um propósito de melhorar cada vez mais o mercado imobiliário, com ferramentas, com serviços, com informações, com tudo que o corretor precisa para conseguir ter resultados. E aí, consequentemente, a gente vai estar prestando um serviço para a consultora, a gente vai estar prestando um serviço para as imobiliárias e principalmente para o cliente final. Vai estar sendo melhor atendido, vai ter todas as informações que ele precisa. Para tomar decisão. Então eu falo assim de maneira muito pé no chão mesmo, mas a Altimob vai ser extremamente necessária para o mercado imobiliário. Hoje ela ainda é muito pequena perto do que ela vai ser. Show, muito bacana. E Felipe, nessa parte da coluna social, porque quando você mexe com as pessoas, de certa forma você mexe com muita coisa ali envolvida, né? Algumas pessoas querem ser notícia, outras pessoas não querem ser notícia. E teve algum episódio já de alguém te procurar e pedir para retirar alguma coisa, algum nesse sentido? Não, assim, pelo contrário, eu recebo muito pedido de o que é que eu preciso fazer para ser notícia na Altimob. Eu recebo esse tipo de pedido o tempo todo, eu acho super legal, assim. Esses dias até teve um corretor que falou, tem uma notícia para você. Eu falei, o que é? Ele falou assim, acabei de vender o imóvel mais caro da minha carreira. Eu falei, bacana, quanto foi? Ele falou, 800 mil. Eu falei, cara, então eu vou te dar os parabéns, é um VGV legal, expressivo, mas não é notícia para a gente publicar. Porque tem muita gente vendendo imóveis de 800 mil o tempo todo. Você tem que fazer algo ainda mais expressivo. Quando você conseguir fechar lá 10, 15, 20 milhões, igual eu divulguei a venda do Igão, né? Lá da Adão. Vendeu uma área de 20 milhões e 500 mil. Isso é notícia. Porque é uma área de um VGV absurdo. 800 mil é corriqueiro. Então não dá pra gente falar que isso é notícia, mas as pessoas fazem esses pedidos. Agora, algo que eu tenha divulgado e que alguém pediu para retirar, não chegou a pedir para retirar. Eu fui convidado a ir numa imobiliária, principalmente no início, porque muitas notícias que eu divulguei envolviam essa imobiliária e pessoas que estavam saindo dessa imobiliária. Então isso gerou uma repercussão ruim para eles. Como se tivesse todo mundo saindo. Exatamente. Não foi a minha intenção de forma alguma. A ideia era simplesmente divulgar o que estava acontecendo com os profissionais. Só que eu citava que o profissional estava saindo daquela imobiliária. E aí isso gerou um desgaste. E no primeiro momento eu não percebi que isso estava acontecendo. Eu não tive essa intenção de, vou ficar contando aqui que está todo mundo saindo. Não tive essa intenção, de verdade. A intenção sempre foi extremamente positiva. E aí nessa conversa com um dos donos da imobiliária, ele me falou, cara, você está me gerando muito problema aqui. Você acabou com o meu final de semana. Eu recebi um monte de ligação, um monte de print das suas notícias. Pessoas que não me ligavam há muitos anos me ligaram para saber se estava tudo bem. Então gerou uma repercussão muito ruim. Eu falei, eu entendo que isso esteja acontecendo, não foi a minha intenção. Eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que as pessoas entendem, mas entendo que te causei um problema. Então, vamos fazer o seguinte, você viu o tamanho da repercussão. O que tem de positivo da sua imobiliária que eu posso divulgar? Porque a minha intenção é ter você como parceiro. Eu não quero ter você como um adversário, como alguém que não goste do trabalho que a gente está fazendo. E aí, no fim das contas, a gente meio que acertou esses ponteiros. Foi bom, que foi muito no início, e aí eu consegui já meio que redesenhar a rota. Então, até hoje, quando eu divulgo que alguém está saindo, eu não necessariamente divulgo que alguém está saindo de uma imobiliária, eu divulgo para onde a pessoa está indo. Então, por exemplo, Rafael assume função na incorporadora tal. Aí eu vou divulgar dessa forma, e não que o Rafael saiu da A3. Então, hoje eu mudei a maneira de divulgar para não gerar esse tipo de desconforto. Teve uma única notícia que eu escrevi algo que foi... vamos colocar assim, a pessoa me pediu para tirar um trecho do que eu escrevi, porque eu recebi uma informação de que uma corretora estava saindo, uma gerente estava saindo de uma imobiliária e indo para uma incorporadora. Só que precisa de um certo tempo para que isso aconteça, vamos colocar dessa forma. E aí, quando eu divulguei isso, eu divulguei que outras incorporadoras também tinham interesse em levar essa pessoa, ela me pediu, falou, tira essas outras incorporadoras aí, porque senão você pode me atrapalhar com a que eu estou negociando. Então foi esse trecho que ela me pediu para tirar. Basicamente isso. Mas é algo que a gente
convive no jornalismo, né? Eu não sou o dono da verdade. Se eu escrevi e errei, eu vou assumir que errei. Se eu puder corrigir, eu vou corrigir, não tem nenhum problema. Mas a ideia é a gente sempre checar, ser bem correto, bem transparente para poder divulgar da melhor forma. O que ela me falou, o que ela me pediu para tirar, não era errado. Eu não estava dando uma informação mentirosa. Eu chequei com a construtora. Vocês têm interesse mesmo em levar essa pessoa para isso? É um nome que a gente gosta, a gente gostaria. Mas ela já estava negociando com uma outra. Então, se eu deixasse, isso poderia atrapalhar a negociação com a outra, por isso que eu tirei para não prejudicá-la. Mas o que eu divulguei não era mentira ou uma notícia errada. Só cortei por isso. Mas eu tenho muito cuidado com o que eu publico. É algo que eu tenho muita cautela mesmo, porque eu sei a importância da informação. E tem gente que usa isso de maneira muito maliciosa, né? Por interesses um tanto quanto complexos que não são os meus. Sem dúvida. E assim, a partir do momento que você tem uma abrangência igual eu, o próprio dono da imobiliária, pode falar com a imobiliária? Eu tenho evitado de falar exatamente para evitar um novo problema, né? Mas eu entendo muito o lado dele, hoje eu entendo. No primeiro momento eu não tinha percebido por que estava acontecendo, mas para quem vê de fora e vê uma sequência de pessoas saindo, realmente pode passar uma impressão errada, né? Eu até brinco, porque como eu sou muito do esporte, por exemplo, a gente teve agora recente jogadores que saíram do Goiás e foram para o Vila. Isso é muito normal. Tem muitos jogadores que estão no Atlético que jogaram no Vila, no Goiás em algum momento. No outro momento vai acontecer o caminho contrário. Né? Sim, a gente teve o Palmeiras e São Paulo, o Caio Paulista saiu de São Paulo, foi para o Palmeiras, que são rivais. Então é algo que é muito normal. E como eu gosto muito do esporte, eu achei que no nosso mercado também seria tranquilo lidar com isso. Mas percebi que quando você faz isso de maneira constante, frequente, pode gerar esses desgastes, né? A gente sabe que tem isso no nosso mercado, tem imobiliários que surgiram saindo de outras imobiliárias e isso gera uma série de desgastes mesmo. Se eu puder evitar desgastes, eu prefiro. Eu quero só contribuir, não quero causar problema. Saiu muito bem, para não contar para nós. Mas, Felipe, uma coisa que eu achei interessante, né? Então você, de certa forma, você traz uma vantagem, né, para o corretor, enfim, para que ele performe na venda dele, você traz uma vantagem para o cliente, você atrai esse público, você então viu na coluna social uma forma de atrair as atenções. Então, e outra coisa, quando você está com todos esses corretores lá, aí você atrai um outro público, que somos nós, as incorporadoras, que temos sim, aqui em Goiânia, todo mundo sabe disso, que o corretor é o primeiro cliente das incorporadoras. Você já vislumbrava as parcerias com as incorporadoras? Já. Desde o início eu sempre pensei, eu quero ter o corretor como meu principal, minha audiência principal, porque a incorporadora vai ter interesse no que a gente tem a oferecer. Eu já fiz muita coisa para as construtoras antes da Altimob. Eu produzia muitos vídeos, já fiz alguns, não vou citar as incorporadoras aqui, mas enfim, já fiz vários vídeos. Mas fiz vários vídeos para as construtoras com a ideia de que ela pegasse esse vídeo e entregasse para as imobiliárias trabalhar com os corretores, né? Vamos usar esse vídeo aqui, que é um modelo mais jornalístico, com informações, apresentando a região, o empreendimento e tudo mais. E no primeiro momento funcionou super bem. Só que quando as pessoas, os corretores principalmente, descobriram que eu trabalhava na MyBroker, isso começou a gerar um boicote. Não vou ficar divulgando o vídeo desse cara, eu trabalho na MyBroker, não trabalho aqui na imobiliária e tal. Então, por mais que o conteúdo fosse muito bom, gerou boicote por conta de eu trabalhar no imobiliário. Na MyBroker todo mundo divulgava, nas outras não. E aí eu até suspendi essas produções, falei, não vou ficar produzindo para ser boicotado. Então, se eu tiver que fazer, eu vou fazer para mim, não vou fazer para o mercado. E aí eu fiquei muito tempo produzindo só para mim. Hoje eu não tenho nenhuma bandeira. Hoje eu sou um veículo de comunicação especializado no mercado imobiliário que produz conteúdo para a construtora que o corretor pode utilizar a qualquer momento. Ele só compartilha um vídeo pronto. Eu brinco que eu faço o trabalho do coordenador, que vai na construtora e apresenta, aliás, vai na imobiliária e apresenta todas as informações do empreendimento. Só que o corretor precisa absorver essas informações para poder levar para o cliente. Eu já entrego pronto num vídeo.
Então, eu sou um coordenador que produz o vídeo para o corretor só mandar para o cliente o vídeo pronto. Num formato jornalístico, que tem as informações, eu não me posiciono como corretor ali em momento algum. Só leva informação, ele pega e manda para o cliente dele pode dar algum retorno em relação àquele empreendimento. Então, eu já fazia isso antes. Só que hoje, sem nenhuma imobiliária como bandeira atrás, o conteúdo é amplamente compartilhado. Entendi. E outra coisa que eu vi que você começou a fazer é noticiar os meetings, né, nesse sentido assim, de trazer realmente as informações que foram divulgadas. Isso também foi uma iniciativa que eu também achei muito bacana, que é justamente, existe um investimento grande ali naquele evento. Sim. E às vezes nem tudo que a gente quer passar é passado, né? Você pegou, de certa forma, sintetizou isso de forma jornalística também. Sim. Esse é um serviço que a gente presta hoje para as construtoras. A gente não faz a cobertura de todos os meetings que acontecem na cidade. A gente faz a cobertura dos meetings das construtoras que são parceiras da Ultimóvel. Então, é um serviço que a gente oferece que engloba a assessoria de imprensa, de certa forma, porque a gente consegue pensar na melhor forma de levar aquela informação, a produção do conteúdo, que também é bem interessante. A consultora, em boa parte dos casos, ela vai contratar uma produtora para fazer a cobertura daquele evento, mas a produtora não necessariamente vai fazer num formato que a gente faz, que é jornalístico. E a divulgação. Então, a gente conseguiu juntar 3 pilares num único serviço: assessoria, produção e a divulgação. E é algo que a gente faz, porque nem todo mundo vai no meeting, nem todo mundo absorve aquelas informações naquele momento, nem todo mundo consegue pegar todos os detalhes e já levar para um cliente. A gente faz essa cobertura, fica mais fácil para o corretor simplesmente pegar esse vídeo e mandar para alguém, ou então entrar ali no site, ler o texto, pegar todas as informações que ele precisa para poder formar a forma dele de apresentar algo novo. Então, é um serviço que a gente faz mesmo, é um dos serviços que a gente oferece hoje para as consultoras e incorporadoras. Muito bacana. Felipe, caminhando para o final, muito bacana conhecer essa história. Eu realmente estava muito curioso para saber como tinha acontecido tudo até chegar, né, até aqui. E se você fazer uma pergunta para você, se você estivesse no meu lugar, faltou eu te fazer alguma pergunta? Eu já vi o Tino Marcos fazendo isso, sabia? Do mesmo jeito que você fez. O Tino Marcos foi entrevistar o Ronaldinho, eu acho. Ronaldinho Gaúcho, uma vez. E aí, acho que era um jogo importante. Ele falou assim: se você fosse o Tino Marcos, qual pergunta você faria para o Ronaldinho Gaúcho? Então, se você fosse o Rafael, qual pergunta você faria? Eu acho assim, não pensei numa pergunta específica que você poderia me fazer, mas uma coisa que eu sempre pergunto quando eu tenho oportunidade para as pessoas, principalmente no nosso mercado imobiliário, eu faço uma live toda segunda-feira, né? Estou até querendo transformar esse projeto da live em podcast também em breve. E uma pergunta que eu sempre faço para todos os entrevistados é: qual foi a maior conquista que o mercado imobiliário te possibilitou? E é uma coisa que acho que eu já respondi quando você me perguntou sobre a casa para minha mãe, mas é uma coisa que eu perguntaria. Mas o principal, que eu acho que eu não citei aqui em relação a essa questão das conquistas, de mudanças e tudo mais, o que eu gostaria de falar aqui, que de repente eu não falei, é que, principalmente para os corretores, imagino que tem muito corretor que acompanha o podcast, que o mercado imobiliário muda a vida das pessoas de verdade, mas elas precisam querer mudar de vida. Ele não vai mudar a vida de ninguém sozinho. Sim. Então, é algo que é um tanto quanto clichê, que você ouve isso sendo falado de diferentes formas. Eu saí do jornalismo, onde o meu maior salário foi R$4.000, para ter uma condição de vida muito mais confortável hoje, para poder possibilitar uma casa e um condomínio para minha mãe, com segurança e tudo mais. O meu apartamento, onde eu moro hoje, as condições de vida que eu tenho, não passar vontade de fazer absolutamente nada, exclusivamente por conta do mercado imobiliário. Eu fiz uma conta recentemente, se eu continuasse no jornalismo, eu ia demorar 30 anos para conseguir o que eu ganhei em comissões em 6 anos. Então, ia ser um negócio... Eu acelerei o meu retorno financeiro em 5 vezes. Mas porque eu trabalhei muito, porque eu me dediquei muito, porque eu me esforço muito, porque eu corro atrás, porque eu quero ser sempre melhor na minha profissão.
E eu vejo que tem muita gente no nosso mercado que tem potencial, que poderia estar tendo uma vida muito mais confortável, oferecendo algo melhor para a própria família e não se esforça da melhor forma. Então, a mudança está dentro de cada um aí. É só fazer. A teoria, todo mundo sabe. O que diferencia quem tem resultado de quem não tem é a prática. Então, se eu puder deixar uma mensagem para alguém, pratique, faça. Erre um monte de vezes, mas faz. Não para de fazer, que é isso que vai fazer você mudar de vida no mercado. Show de bola. Já, quando o cara é repórter, já até adivinha a próxima pergunta, né? A próxima pergunta era para ele deixar a mensagem, então o Felipe já deixou uma mensagem aí para todo mundo que atua no mercado imobiliário. Não só quem atua no mercado imobiliário, né? Refletir sobre certo aspecto. Então, Felipe, muito obrigado pela visita. Fico muito honrado realmente de recebê-lo aqui. Igual eu falei, né? Várias pessoas me trouxeram e realmente mexeu com a minha curiosidade, né? Saber como que você tinha tido essa sacada. E é muito bacana poder conhecer a sua história. Então, agradeço a sua disponibilidade. Com certeza, outros convites virão. Eu que agradeço de verdade pelo convite. Assim, eu sou um tanto quanto prolixo, né? Acho que as respostas são até longas. O pessoal vai ter uma certa dificuldade de fazer os cortes aí para encaixar em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo do Reels. Mas eu gosto muito do que eu faço. E poder compartilhar o que eu faço, para mim, é sempre um prazer. Eu tenho recebido muitos desses convites dos podcasts, eu acho super legal poder participar em vários podcasts diferentes. Assim, eu sempre tenho contado alguma coisa diferente e isso me faz refletir sobre a minha própria história. Eu saio daqui super feliz por ter compartilhado um pouquinho da Ultimóvel, da minha história, e fico muito feliz mesmo pelo convite. Desejo muito sucesso aqui para o Pod 3 e que vocês cresçam bastante aí como geradores de conteúdo para o nosso mercado imobiliário. Tá certo, muito obrigado. Então, você que nos acompanhou até aqui, fique ligado. Em breve, então, mais episódios do Pod 3. Até mais.